Números capítulo 10. As trombetas de prata. Então Yahvé falou a Moisés e disse o seguinte: faze para ti 2 cornetas, tu as farás de prata batida. Servir-te-ão para convocar a comunidade e para dar o sinal de partida aos acampamentos. Quando ambas soarem, toda a comunidade se reunirá junto de ti, à entrada da tenda do encontro. Mas se soar apenas uma das trombetas, serão os príncipes, os chefes dos militares dos filhos de Israel que se reunirão junto de ti. Quando a corneta der um toque de alerta e ao som de aclamações, as tribos acampadas a leste e ao oriente deverão partir. Ao som do segundo toque, seguido das aclamações, os acampamentos do lado sul iniciarão a marcha de saída para reunir a Assembleia Geral. Entretanto, soar será diferente e sem aclamações. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Isso será para vós e para os vossos descendentes um estatuto perpétuo. Quando em vossa terra tiverdes de partir para a guerra contra o inimigo que vos oprime, tocarei as trombetas com fragor e aclamações. As vossas lembranças será evocada diante de Yahvé, vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Nos vossos dias de festa, nas solenidades fixas e no primeiro dia de cada mês, devereis igualmente tocar tais cornetas por ocasião dos vossos holocaustos e das vossas ofertas de comunhão e paz, e elas vos servirão de memorial em vosso benefício diante de Yahvé. Eu sou o Senhor vosso Deus. A ordem da partida do Sinai. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo que abrigava as tábuas da aliança. Nesse dia, os filhos de Israel começaram a marchar partindo assim do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem estacionou sobre o deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez de acordo com as determinações do Senhor transmitidas por Moisés. Primeiro saíram os que seguiam a bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Naasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zoar, comandava os exércitos da tribo de Isacar, e Eliabe, filho de Eleon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Então o tabernáculo foi desarmado, e os levitas, filhos de Gerson e filhos de Merari, partiram transportando a santa habitação. Partiu em seguida o estandarte do acampamento dos filhos de Ruben, segundo seus esquadrões. À frente do seu contingente estava Elisur, filho de Sedeur. À frente do contingente da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com seus exércitos, estava Selumiel, filho de Zurizadai. À frente do contingente da tribo dos filhos de Gad, segundo seus esquadrões, estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, o tabernáculo já estava completamente armado. Os exércitos do acampamento de Efraim saíram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Padazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abida, filho de Gideone, os esquadrões da tribo de Benjamim. Finalmente, partiu na retaguarda de todos os acampamentos o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, segundo seus exércitos. À frente do seu contingente estava Aiezer, filho de Amissadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Asser, e Aira, filho de Anã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que o exército israelita seguiam sempre que se colocava em marcha. Convite a Moisés a Obabe. Então Moisés disse a Obabe, filho do Medianita Reuel, sogro de Moisés: eis que estamos de partida para o lugar a respeito do qual disse Yahvé: eu vô-lo darei. Vem, portanto, conosco também e repartiremos contigo tudo de bom que conquistamos, pois o Senhor prometeu boas dádivas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei convosco, voltarei para minha terra e para o meu povo. Contudo, Moisés insistiu: por favor, não nos abandone, tu conheces bem os lugares onde devemos acampar no deserto, lugares onde devemos acampar, e tu poderás ser os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Senhor nos fizer. Deus abençoa a partida de Israel. E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte de Yahvé, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança de Deus foi à frente deles durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar do descanso. Durante o dia, a nuvem de Yahvé pairava acima deles sempre que partiam de um acampamento. Todas as vezes que a arca partia, Moisés orava a Yahvé, o Senhor.
e dizia: ó Yahvé, ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos, que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: repousa entre nós, ó Senhor, o Eterno, fica com os incontáveis milhares de famílias do povo de Israel. Números capítulo 11. E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus. E Yahvé, assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida, o povo clamou pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahvé, e o fogo extinguiu-se. Por esse motivo, aquele lugar passou a ser chamado de Tabera, porquanto o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. O povo volta a se queixar. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula. Até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão esse o maná. E o maná era como a semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo espalhava-se pelo arraial para recolhê-lo e o triturava no moinho manual, ou socavam num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, caía também o maná. Intercessão do profeta de Deus. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada da tenda. A ira de Yahvé se inflamou com grande ardor. Moisés sentiu-se profundamente desgostoso e questionou ao Senhor: por que fazes mal ao teu servo? Porque achei graça a teus olhos, visto que me impuseste o encargo de todo esse povo. Foi eu, porventura, que concebi todo esse povo? Foi eu que dei a luz para que me digas: carrega-os em teu braço, como a ama que aconchega e conduz um recém-nascido, a fim de levá-los à terra que prometeste sob juramento a seus antepassados? Onde poderei eu conseguir carne para dar a todo esse povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando: dai-nos carne para comer. Não posso eu sozinho conduzir essa multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixe ver a humilhação e a minha própria ruína. A resposta do Senhor Deus. Então Yahvé respondeu a Moisés: reúne 70 sábios anciões de Israel, que tu sabes serem autoridades escribas entre o povo. Tu levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando-a sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel. E tu não a levarás mais sozinho. E ordenarás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos de Yahvé, clamando: quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós no Egito, pois bem, Yahvé vos dará carne para comer. Entretanto, não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Pelo contrário, comereis durante um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e vos provoque náuseas, visto que não colocasse a vossa total confiança em Yahvé, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença, exclamando: por que, pois saímos do Egito? Argumentou Moisés: o povo no meio do qual estou consta 600.000 homens a pé, e tu dizes: eu lhe darei carne para comer durante um mês inteiro. Será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que se abatessem os rebanhos de pequenos e grandes animais? Ou mesmo que se recolhessem para servir todos os peixes do mar? Diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: ter-se-á porventura encurtado o braço de Yahvé? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Derramamento do Espírito.
Em seguida, Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra de Yahvé. Então, escolheu e reuniu rapidamente 70 sábios anciões de entre os povos e os postou ao redor da tenda. O Senhor desceu da nuvem, falou a Moisés e tomou do Espírito que pairava sobre Moisés e o colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens haviam permanecido no acampamento, um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos, e assim puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldade e Medade, exclamava ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou-lhe Moisés: Estais ciumentos por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse substituído de profetas e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram juntos para o arraial. O Senhor manda codornizes. Levantou-se então um vento enviado por Yahvé e vindo do mar, que trouxe consigo um enorme bando de codornizes, e as arremessou sobre o acampamento. Eles caíram em volta do arraial, em todas as direções, a uma distância de 1 dia de caminhada, uns 30 quilômetros, e cobriram todo o chão em montes com cerca de 1 metro de altura. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante o dia seguinte, o povo passou recolhendo codornizes. Nenhuma só pessoa pegou menos do que 10 homeres, barris dessa espécie de codorna. Então o povo estendeu-se para secar ao redor todo o acampamento. Entretanto, a carne ainda estava entre os seus dentes e ainda que fosse digerida no momento, acendeu-lhe-se a ira do Senhor contra aquela multidão. E ele feriu seu povo com uma praga terrível. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado Quivirote Atavá, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. De Quivirote Atavá, o povo de Israel partiu para Azerote e lá acampou. Números, capítulo 12. Miriam e Arão censuram Moisés. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, um etíope, e assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da sua época. Então, a resposta do Senhor: subitamente disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos os 3 à tenda do encontro. Todos os 3 se dirigiram à tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, ambos se apresentaram. Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com o meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra meu servo Moisés? Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele. Sua aparência era embranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Arão pede que Moisés ore a Deus. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não queira nos afligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer, do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase toda consumida ao sair do ventre da sua mãe. Diante disso, clamou Moisés a Yahvé. Ó Deus, orou ele, dar-lhes a cura, e eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor:
E se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reentregada ao povo. Logo depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã.